Tudo bem? Essa manhã friorenta de hoje, sexta-feira, a gente pensou em fazer um bate-papo, foi uma proposta que a Claudete fez, para que nós esclarecêssemos alguns pontos muito importantes. Eu tenho visitado unidades, eu gosto de visitar unidades, e nessas unidades que eu tenho visitado, encontro muitas dúvidas das pessoas, muita dúvida dos professores em relação a todos os temas de natureza jurídica. Então nós selecionamos alguns temas que são os temas do momento, que são aqueles temas que estão mais prementes hoje. E vamos fazer um bate-papo. Nós vamos aprender uns com os outros, e nos esclarecermos. O importante é que saiam todos daqui esclarecidos. Jurídicos, temas jurídicos, questões jurídicas, judiciais, elas são muito técnicas, elas são árduas às vezes de entender. E como elas são técnicas, existem muitas pessoas que vão falando as coisas por aí, jogando, que muitas vezes o pessoal não entende muito, às vezes vocês ficam com dúvida, realmente é isso mesmo? E acaba tendo que acreditar naquilo que acabaram de falar. Qual é o objetivo hoje aqui? O objetivo hoje é mostrar fundamentos, esclarecer. Nós temos um compromisso com a verdade. E a verdade é, além do esclarecimento, é mostrar onde estão as fontes para que a gente coloque essas informações para vocês. Além dessas informações e declarar as fontes que estão, onde estão, os esclarecimentos no início vão ser um pouco técnicos, mas é importante que vocês entendam essa construção. Tá certo? Vamos iniciar aqui tratando de um tema que é muito importante, ainda tem muitas dúvidas, muitas colegas já se aposentaram, porém outras ainda estão na ativa, algumas em vias de se aposentar, e vamos fazer os esclarecimentos, inclusive sobre o que tem chegado para mim. Todas as segundas-feiras eu faço os atendimentos no jurídico, são atendimentos que a gente faz agendado, e ainda tem muitas dúvidas a respeito de aposentadoria. Vamos começar com a aposentadoria, depois a gente vai falar do Sampaprev, que tem importantes mudanças aí que a gente vai colocar para vocês, e os novos desafios que nós temos no judiciário hoje. Tá? Vamos passar um quadro geral. Vamos lá. A aposentadoria, ela é determinada pela Constituição Federal. Constituição Federal é a lei máxima do nosso país. No Brasil, nós temos as leis ordinárias, as leis complementares e a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei que rege todo o funcionamento e organização do Estado brasileiro. E lá vem descrito como tem que ser a aposentadoria do servidor público. Servidor público tem uma aposentadoria específica, seja ele de qual categoria for e seja ele de qual esfera de atuação do poder seja, que ele esteja vinculado, seja servidor público federal, servidor público estadual, servidor público municipal. Então significa dizer que as regras para a aposentadoria de vocês são as mesmas regras do servidor público de um município do Rincão do Acre. Qualquer servidor público no Estado brasileiro vai ter esse regime de aposentadoria estabelecido pela Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela foi promulgada em 88 com a regra da aposentadoria estabelecida no artigo 40. O artigo 40 da Constituição diz quais são as regras para a aposentadoria. Em 1988, e de lá para cá, nós temos hoje quase 30 anos da Constituição, foram feitas algumas alterações nessas regras. A alteração das regras, ela só pode ser feita por proposta de emenda constitucional, a famosa PEC. A emenda constitucional, ela visa alterar a Constituição, porque a nossa Constituição é considerada uma Constituição muito rígida. Quando você compara a Constituição brasileira com a Constituição de outros países, a brasileira é rígida, porque ela estabelece um rito legislativo bem preciso de como alterar essas regras constitucionais. A proposta de emenda constitucional, ela pode ser feita pelo Presidente da República, pela Câmara Federal e pelo Senado Federal. Tem uma quarta hipótese, que é 50% das assembleias dos estados, sendo a maioria delas, e essas propostas sendo
está assinada por mais da metade dos deputados estaduais. Mas essa é uma proposta, é uma hipótese mais rara. Então, quando a gente fala de proposta de emenda constitucional, a gente está falando de uma proposta que é difícil de passar pelo Congresso. Vamos lá. Quando ela vai para a Câmara dos Deputados, ela tem que ser aprovada por 3/5 dos deputados. Então, e ela passando pelo Senado Federal, tem que ser aprovada por 3/5 do Senado Federal. E posteriormente é promulgada pela mesa diretora da Casa. A proposta da emenda constitucional que visa alteração constitucional geralmente é feita pelo presidente da República. Nós sabemos hoje que no Brasil existe uma discussão relativa à reforma da Previdência. Previdência, Constituição Federal, alteração por proposta de emenda constitucional. E a PEC da reforma da Previdência ficou paralisada em fevereiro desse ano, porque o governo não pôde dar continuidade pelo fato de ter feito a intervenção no Rio. Na verdade, foi uma desculpa, porque ele não teria voto suficiente para aprovar a reforma da Previdência. E essa reforma da Previdência, que está se antevendo, eu vou falar mais especificamente dela daqui a pouco, ela é a mais dura reforma da Previdência que se prevê nos últimos anos. Desde 1988, nós tivemos algumas reformas de Previdência que eu vou destrinchar para vocês aqui. Em 1998, portanto 10 anos após a promulgação da Constituição, começou a primeira reforma da Previdência, proposta pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Essa primeira proposta da Previdência trouxe alterações significativas para as aposentadorias de servidores públicos e também para as aposentadorias da iniciativa privada, que são regidas e disciplinadas pelo INSS. Essa primeira proposta, ela estabeleceu os limites de idade, que antes não tinha. A Constituição Federal estabelecia tempo de contribuição, tempo de serviço público e tempo no cargo. Mas a emenda 20 de 98, que foi a primeira reforma da Previdência, estabeleceu idade mínima. Foi ali que começou a história da idade mínima. O governo Fernando Henrique falou: precisamos mudar a Previdência, senão vamos quebrar. Vamos colocar uma idade mínima. Hoje o pessoal está se aposentando muito cedo. Para vocês terem uma ideia, nessa época eu trabalhava no escritório de advocacia que fazia aposentadorias da iniciativa privada, CLT, no INSS. Eu cheguei a aposentar uma pessoa com 41 anos de idade. Então, na verdade, não existiam esses limites antes. E essa proposta de emenda constitucional 20, a emenda constitucional 20 trouxe esse limite de idade. Acabou com a paridade, mas a paridade foi estabelecida de uma forma diferente por uma emenda posterior, que foi a emenda 41. E o servidor que não contribuía quando se aposentava passou a contribuir. Na verdade, foi uma verdadeira guerra na Câmara e no Senado, essa contribuição do inativo. E quando houve essa discussão, naquela época, em 1998, o governo perdeu no Senado, só que depois ele editou uma lei que estabeleceu a contribuição do inativo. E essa lei depois veio ser ratificada pela emenda constitucional 41. Então vocês vejam, a emenda 20 começou as restrições para a aposentadoria, tanto do servidor público como do pessoal da iniciativa privada. Em 31 de dezembro de 2003, entrou a segunda reforma da Previdência, proposta pelo governo Lula. Essa segunda reforma da Previdência, ela estabeleceu um marco. Esse marco é o marco que divide hoje quem vai ter aposentadoria integral e quem não vai ter aposentadoria integral. E eu já explico. Quantas pessoas aqui entraram no serviço público antes de 2003? Antes de dezembro de 2003? Quantos entraram depois de dezembro de 2003? Bom,
uma boa parte de cada vez maior. Cada vez mais pessoas vão se aposentar pelas regras depois de 2003. Essa emenda constitucional regulou a aposentadoria integral e a paridade. Para quem? Para quem estava no serviço público na data da publicação, que foi 31 de dezembro de 2003. Portanto, quem estava no serviço público até 31 de dezembro de 2003 ainda vai ter direito a uma aposentadoria integral com paridade. O que significa isso? Integral, carregando os seus vencimentos da ativa. Com paridade, você se aposenta num cargo. O aposentado tem lá no oleritezinho dele de aposentado o cargo que ele se aposentou. E esse cargo, quando tiver aumento para o pessoal que está ativo, vai ter um aumento de igual proporção para o aposentado. Isso que nós chamamos de paridade. É igualdade entre o aposentado e o da ativa. O servidor efetivo vai ter um aumento na mesma proporção. Isso é para quem estava até 2003. Para quem entrou depois de 31 de dezembro de 2003, ou seja, quem tomou posse a partir de 1º de janeiro de 2004, melhor, 2 de janeiro de 2004, né? Porque 1º de janeiro, feriado. Emenda 41. Eu vou voltar aqui para explicar melhor isso, que é importante porque eu vou falar agora. Para quem entrou após 31 de dezembro de 2003, essas pessoas vão se aposentar sem aposentadoria integral nesse mesmo molde, que vai ser a aposentadoria com base nas maiores contribuições desde julho de 94. E não vai ter paridade. Então, pode ser que a pessoa que entrou depois de 2004 até se aposente integral, mas não é integral carregando a última remuneração, nem a remuneração da ativa. É integral do cálculo que vai ser feito. Como é esse cálculo? O órgão da Previdência, que aqui vai ser feito pelo COGEP, vai calcular todas as remunerações desde julho de 94, todas. Vai pegar as 80% maiores e vai dividir pelo número de meses. Digamos que dê em torno de uns 230 meses, de lá para cá, correspondente às 80% maiores contribuições. Esse vai ser o valor da aposentadoria. Vocês estão entendendo? Esse valor da aposentadoria, ele vai ser o que vai ser fixado e vai ser atualizado conforme os índices de atualização do governo federal, INPC. Certo? Agora, quem já estava em 2003, além da paridade, tem outra vantagem também. Hoje, o servidor que aposenta, que tenha ingressado antes de 2003, é importante esse marco, dezembro de 2003, ele também vai ter que contribuir com 11% sobre o valor que excede o teto do limite da Previdência do regime geral. O que é regime geral quando a gente fala? É INSS. A Previdência, ela tem um teto de gasto para cada aposentado. Por mais que você tenha contribuído no INSS, você foi um executivo de carreira ganhando 20 mil, por exemplo, quando você se aposenta pelo sistema do INSS, você vai ter um limite para a aposentadoria. Esse limite hoje, no ano de 2018, passou a ser R$ 5.645,81. Por melhor que seja o salário, a não ser que faça uma aposentadoria complementar, mas por melhor que seja o salário, quem se aposenta pelo INSS vai receber esse teto. E esse é o teto estabelecido para o funcionalismo público, para as contribuições previdenciárias. Portanto, você, servidor, que se aposenta tendo ingressado antes de 2003, você carrega o seu salário da aposentadoria conforme o salário da ativa, e mais uma coisa, você passa a contribuir
com 11% sobre o que excede esse limite aqui, de 5.645. Até 5.645 você não contribui com nada, você é isento. O que passar disso, você passa a contribuir com 11%. Vocês entenderam? Esse 11%, ele vai sobre o que excede esse limite. Guardem isso que eu vou falar daqui a pouco do Sampaprev sobre essa alíquota de 11%. Ele vai incidir sobre o que excede. No entanto, tem a vantagem de que, mesmo que exceda, você vai carregar o seu salário de ativa. Então, digamos que tem uma professora aqui que ganha 10 mil reais. É um ótimo salário. O que vai acontecer com ela? Ela não precisa se preocupar com a limitação do teto da Previdência. Porque ela já estava na regra da emenda 41, como entrou antes de 2003, ela está tranquila. Se ela tiver 5 requisitos que eu vou falar, ela vai poder aposentar de forma integral carregando seu salário da ativa. Só que vai ter o ônus de ter 11% sobre o valor que excede o teto, que é 5.645. Ok? E mais uma coisa que a emenda 41 trouxe: abono de permanência. O que é o abono de permanência? Muita gente me pergunta: se eu pedir o abono de permanência, deixa de calcular a minha aposentadoria? Não, não deixa. Quem tem direito à aposentadoria e prefere continuar trabalhando, seja por qual motivo for, vai ter direito de pedir um abono de permanência. Digamos que você já tenha condições de se aposentar e não pede aposentadoria, vai lá e pede o seu abono de permanência. Você vai receber um abono da prefeitura que é igual ao valor da contribuição para o emprego. Então você vai ver lá, contribuição para o emprego, valor X e os exatos centavos. O abono de permanência vai ser um abono que a prefeitura, uma compensação que a prefeitura está te dando desse valor que você contribuiu, de volta para você, está te devolvendo a contribuição. Esse é o abono de permanência. Ele foi estabelecido pela emenda 41 e somente para quem estava até 2003, tá? Na prefeitura. Olha aqui o abono de permanência. Gente, desculpa, aqui de costas assim é muito difícil. Às vezes a gente fazer um acompanhamento aqui. Outra coisa que a emenda 41 já trouxe, tá? Ela já previu, só que não foi implementado até hoje, que é a aposentadoria complementar. A aposentadoria complementar é o objeto principal do projeto Sampaprev, que eu vou falar daqui a pouco, mas é o seguinte: desde aquele tempo, a Constituição já previa a possibilidade de que cada estado ou cada município ou os entes da federação estabelecesse um teto para contribuição previdenciária e você se aposentar igual àquele teto. Se você quiser receber mais, você vai ter que fazer uma aposentadoria complementar. Mas isso é só para quem entrar no serviço público após a adoção dessa lei de aposentadoria complementar. Tá? Então vocês estão fora disso. Vocês estão fora disso por enquanto, a não ser que quando entrar em vigor a lei vocês optem por isso. A emenda 47, ela veio 2 anos depois. Ela é de julho de 2005. O que é que diz a emenda 47? Eu vou falar dos requisitos para aposentadoria integral para vocês entenderem a emenda 47. Para você ter direito hoje para a aposentadoria integral, você tem que ter 5 requisitos. Essa é integral que você carrega o salário. Quais são esses 5 requisitos? Para a mulher, 30 anos de idade. Para homem, 35. Mulher, 30 anos de idade. De contribuição. Mulher, vamos para a idade. Ah, vocês estão atentos, falei que ia ser um bate-papo. Vocês estão atentos. Ah, isso aí me deixa mais satisfeito. Para mulher, 55 anos de idade. Se for professor, 50, tá? Mas se não for professor, 55 anos de
idade. Doutor, Oi. doutor, é o contrário, 50 mulheres e 55 homens. Não, veja bem. Para a professora, é 50 anos de idade, tá? Se não for professora, é 55, tá? Homem, 60 anos de idade. Se for professor, 55 anos de idade, tá? Contribuição. Homem, 35 anos. Mulher, 30 anos. Então, como a maioria aqui é mulher professora, para a professora, mulher, 50 anos de idade no mínimo, 25 anos de contribuição ou efetivo exercício no serviço do magistério, 20 anos de serviço público. Pode ser no município de São Paulo, outro município no estado, tem que juntar os anos. 10 anos de carreira e 5 anos no cargo que se dará aposentadoria. Ok? Mulher que não seja professora. Não seja professora, o que muda? A idade e a contribuição. Tá? Porque o professor diminui 5 anos dos limites mínimos de idade e contribuição. Tá certo? Então, são 5 requisitos. Para mulher, 55 de idade. Se professor, 50. Homem, 60 anos de idade. Se for professor, 55. Contribuição. Professora, 25 anos de efetivo exercício no magistério. Se não for professor, servidor público normal, comum, que não seja professor é normal, mas que a aposentadoria é especial. São 30 anos, tá? 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo. Entenderam esses 5 requisitos? Quando você tem, por exemplo, vou pegar aqui o caso de uma servidora que tenha professor também, tem alguns professores que por não ter 25 anos completo, ele vem de outra carreira, depois entra, às vezes tem 20 anos de magistério completo com o tempo que tinha antes. Vamos dizer que tenha 30 anos de contribuição, é o mínimo. Vamos dizer que essa pessoa tenha 33 anos de contribuição, 3 anos a mais do que o mínimo. Essa pessoa, essa servidora, ainda não tem a idade de 55. Ela tem 52 anos. Que é que a emenda 47, que é chamada de PEC paralela, permite que você compense o tempo a mais que você tem de contribuição com a idade. Você fala, poxa, eu já trabalhei tanto, mas não tenho idade ainda. Vê se não se enquadra no caso da emenda 47, que ela pega aquele servidor para compensar a idade com o tempo de contribuição. Só que para isso, o requisito da carreira aumenta de 10 para 15 anos e o requisito do tempo de serviço público aumenta de 20 para 25 anos, tá certo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui.